dizem-nos que não há alternativa. Este Congresso dá resposta a alguma da frustração que centenas de milhares de portugueses sentiam no dia 15 de setembro. Nós sabemos que não queremos isto, nós sabemos que isto está errado, nós precisamos de uma alternativa. E este Congresso tem como objetivo continuar também e dar resposta a esse anseio dos portugueses por uma alternativa que lhes permita também, já agora, resgatar as suas vidas. Os defensores da teoria dominante, a solução deles para a crise é mais do mesmo, mais política de austeridade. É por isso necessário negociar com as instituições de governo da União Europeia uma alteração a essa estratégia, uma alteração ao memorando, e se isso não for possível, então denunciar o memorando. E a ideia-chave é que nós temos a opção de o fazer, ao contrário do que o BCE e do que as instituições de governo pensam, nós podemos fazê-lo se o desejarmos e podemos empreender medidas unilateralmente para promover o crescimento económico e para promover o emprego. Não estamos sem ferramentas, não estamos impotentes, temos instrumentos para o fazer se quisermos. Portanto, a solução que nós temos é precisamente reestruturar a dívida para não ter que pagar nem esses juros, esse nível de juros, nem as dívidas que vence, o que permitiria resolver o déficit da balança de rendimentos e assim garantir que o país seria capaz de se assegurar. Este é um momento de crise aguda, talvez um momento comparável à Grande Depressão. E em crise há incerteza. E a incerteza faz medo, faz ansiedade, tensão social, e é natural que surjam muitas opiniões. Cada um de nós tem opiniões diferentes. Quando eu falo com gente que está na Alemanha, ou quando eu falo com gente que está em Bruxelas, eles perguntam, crise, qual crise? Esta crise está a ser vivida só na periferia. No centro eles não a sentem. Portanto, eles acham as reações das pessoas que cá estão como exageradas e desproporcionadas. Não há mecanismos para chegar a quem está lá e dizer que isto assim não dá. E, portanto, se não somos nós a defender os nossos interesses, de certeza que não vai ser alguém que está em Bruxelas a defendê-lo por nós. Temos que levantar a voz e dizer aquilo que pensamos. Estamos a precisar de pedir ao estrangeiro 5,3%. Se reduzirmos esses 5,3%, reestruturando a dívida, ficamos com um nível, só pedimos pedir emprestado um pedacinho, e aí nem sequer pedimos pedir emprestado, porque temos recursos suficientes para nos assegurar o nosso autofinanciamento por vários anos. O que isso significa é que temos liquidez para circular dentro da economia, desde que haja esses controles de capital, para que o dinheiro fique cá e sejamos autossustentáveis. Banca e setor público. A ideia é, o banco vai continuar a gerar rendimento, certo? Portanto, eles têm ativos, têm empréstimos a empresas, têm empréstimos a particulares, vão continuar a gerar rendimento. A maior parte desse rendimento vem da atividade económica doméstica. Se reestruturarmos os passivos do banco através de um processo de resolução, os juros que o banco paga ao exterior diminuem. Eles podem pegar nessa liquidez que é gerada internamente e conceder mais crédito. O dinheiro, em vez de sair da economia, reentra na economia. A liquidez reentra na economia. Há duas coisas que surgem sistematicamente nas argumentações para lhe travar a hipótese de desenvolver caminhos alternativos. Que é, uma foi aqui muito tocada, não é? Bem, mas cuidado porque no dia seguinte estamos sem reformas, sem salários, etc. E foi denunciado também aqui, e bem, eles que acusam desse perigo querem que o povo esteja caladinho, quieto, como um cordeiro, exatamente para lhes tirarem as pensões, a reforma, a proteção no desemprego, para fazerem um retrocesso social em silêncio. Em silêncio. Há outra coisa que eles dizem sistematicamente. Está bem, vocês fazem propostas, mas não há dinheiro. E também o povo tem na cabeça, não há dinheiro. E essa é uma mentira monumental. Há tanto dinheiro e tão disponível que até compram a dívida pública de alguns países a juros negativos, ou seja, perdendo dinheiro, como fazem com a Alemanha, porque, enfim, com um jogo que é complicado, mas não é só com a Alemanha, também com produtos privados fazem isto. Se houver uma governação com uma outra relação de forças, com ética, com rigor, é possível mobilizar os atores económicos e sociais da sociedade. É possível. E era isto que eu queria partilhar convosco. Em primeiro lugar, reconhecer abertamente a existência de uma base comum de acordo muito ampla neste momento em Portugal,
uma base de acordo, diria eu, transcende aquilo que nós chamamos as esquerdas e que assenta na constatação do fracasso da austeridade e da desvalorização interna, no fundo, e da privatização, já agora, e da destruição da legislação laboral, que são estão inscritas no memorando, o fracasso dessa política. O trabalho deste grupo, bem ou mal sucedido, foi tentar identificar claramente aqueles aspectos em que existe acordo, para além de diferenças, nuances, que podem não ser pormenor, mas que, no imediato, não impedem que caminhemos juntos na resposta que, já não diria que é preciso dar, na resposta que vamos ter que dar. A realidade já denunciou um memorando. Nós concordamos todos que este memorando de entendimento não serve, já provou que não serve, a política económica que nele está inscrita gerou resultados perversos, na melhor das opções, ou seja, resultados contrários à intenção dos seus próprios autores, e numa interpretação menos benigna tem gerado resultados que mudam fundamentalmente a economia política do país num sentido que é antagónico àquilo que está fixado na Constituição da República Portuguesa. Aquilo que é possível demonstrar é que o Estado português, a resposta que tem de dar é uma resposta em que diz que os interesses, numa lógica de reciprocidade, que têm de ser sacrificados, são os interesses dos credores. Pelo menos temporariamente, abrindo um processo de moratória do serviço da dívida. E isso permite ao Estado português poupar, porque uma parte, como já aqui foi demonstrado, uma parte dos recursos que o Estado português despende anualmente são precisamente, calcula-se, o Estado português neste momento está a caminho de uma dívida de 120% do PIB, o Estado português financia-se a uma taxa de juros, na melhor das hipóteses, média de 5%, no contexto do financiamento externo. Isto equivale a despesas que representam cerca de 6% do PIB português anualmente. Essas despesas deixariam de ser feitas. Parece-me fundamental mostrar e argumentar que, independentemente da reação que se segue, europeia, neste processo negocial, o país tem condições para não ter que abdicar, para não ter que deixar de cuidar de interesses internos fundamentais durante o período de tempo em que essa negociação se desenrola. No dia 15 de setembro, as pernas de alguns políticos em Portugal tremeram. E aquele momento foi um momento importantíssimo de resgate do poder dos cidadãos sobre a democracia. Em Portugal e fora de Portugal também viram o que os portugueses são capazes de fazer. Nós todos sabemos, e não é preciso ser economista nem muito inteligente, para perceber que a resposta que está a ser imposta ao país falhou. Diz o bom senso que se uma receita política falhou, ela deve ser abandonada. A verdade é que nós temos que escolher um caminho que seja pelo menos controlado por nós, controlado pelos cidadãos, controlado pelo povo, democraticamente. Nós temos um governo que optou por governar com a Troika contra os portugueses. Nós precisamos de ter uma força, um governo e um poder político que governe com os portugueses, ao lado do povo, aproveitar essa mobilização popular para impor mudanças também na Europa. Não é possível governar nem impor receitas a partir de Berlim contra um povo inteiro. Um investidor em títulos de dívida pública faz juízos financeiros, não faz juízos morais. Mas é isso que nos dizem sistematicamente. O Primeiro-Ministro voltou a dizer no debate quinzenal: se nós reestruturarmos a dívida, vamos, usando uma expressão que eu usei há uns tempos, vamos estar ligados às máquinas durante muitos anos. É falso. Mas a reestruturação da dívida é uma prática comum entre Estados. Entre Estados. No século XX, 15 países europeus, para não irmos à América Latina e à África, reestruturaram a dívida perto de 3 dezenas de vezes. A forma como se processou a integração na zona euro foi prejudicial e destruidora da capacidade produtiva do nosso país. E, portanto, geradora de desequilíbrios externos, como o Ricardo Cabral falou há pouco. O que acontece hoje
é que o nosso país não tem condições, não consegue. Não é uma questão de desonestidade, é uma questão prática, não conseguimos. E se nós não formos capazes de reestruturar a dívida e voltar a um processo trajetório, a um percurso sustentável, a uma trajetória sustentável, peço desculpa, em matéria de dívida pública, então aí sim nós nunca conseguiremos honrar os compromissos que eles tanto querem honrar. A propósito da história de honrar os compromissos, quantas vezes os próprios portugueses e famílias trabalhadoras alinharam neste discurso? Infelizmente, na comunicação social, de manhã à noite, ninguém se lembrou de dizer: bom, bem, nós já desonramos alguns compromissos com os nossos, com os reformados, com os trabalhadores do setor público. Fizemos uma opção. Achavam que não conseguiam honrar todos e fizeram uma opção. Honrar os compromissos com os países mais ricos da União Europeia e desonrar, falhar os compromissos, as obrigações do Estado empregador e do Estado social com quem descontou uma vida inteira com os seus portugueses. Eu acho que nós devemos renegociar com a Troika. E devemos renegociar numa posição de força. E nós aí precisaremos dos portugueses, do povo português, e precisamos de forjar alianças com países na mesma situação que nós. Se nós conseguirmos reestruturar a dívida até um ponto em que os encargos deixam de ter a dimensão que têm, isto é, a parte que sai para financiar reduz de forma a que não tenha que sair 5,3% daquilo que nós produzimos todos os anos, nós podemos conseguir ficar financeiramente autossustentáveis durante um período curto de tempo, durante alguns anos. É importante nós negociarmos com a Troika e acrescentarmos ao caderno de encargos da negociação não queremos mais dinheiro. Dê-nos a possibilidade de nós recorrermos a instrumentos dos quais nós hoje estamos impedidos para tentar proteger, incentivar e desenvolver a nossa indústria e a nossa economia. Há aqui nesta plateia pessoas das mais diversas esquerdas e nós vamos provar, estamos aliás a provar, que nós podemos conversar, debater, trocar ideias. E essa é também uma tarefa deste Congresso. Eu conheço pessoas e muito perto que trabalham em empresas, que são empresários, conheço pessoas de perto que são trabalhadores, conheço pessoas que são universitárias, conheço pessoas que neste momento estão desempregadas, cada uma delas traz uma perspectiva que é útil para o apuramento de uma posição que seja mais representativa da sociedade portuguesa na sua diversidade. Se não for antes, encontramos 5 de outubro.